Boa noite, pessoal. Cheguei quase atrasada. Tava tudo certinho aqui, tava sentadinha para falar com vocês. E na última hora fiquei com vontade de encher mais um pouquinho meu chazinho de macela, que tá maravilhoso. Quase que me atraso para o nosso bate-papo hoje, hein? Pessoal, vou começar a falar sobre uns pontos que eu destaquei aqui para nossa conversa de hoje. E eu separei alguns pontinhos do tipo tempo, local, acesso limitado, bolso do ponto de vista do cachorro, textura, broncas e reforços positivos, né? Alguns itens que eu acho que fazem parte de todo esse protocolo. Boa noite, pessoal. Tô vendo todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar de um tema que ele é um dos temas principais de contato que eu acho que todo profissional da educação canina recebe, né? E eu vou dizer para vocês uma coisa, não vou esconder de vocês não. Para mim é o assunto que eu menos gosto de trabalhar, sabia? E que eu tô vendo aí um monte de profissional que já entrou aqui para o nosso bate-papo e eu tenho certeza que todo mundo vai concordar com o que eu vou falar agora. O que me faz não gostar de trabalhar esse assunto é porque ele depende exclusivamente, assim como todos, mas ele depende muito mais da dedicação, do empenho, né, do comprometimento dos tutores, e existe muito pouco comprometimento nesse sentido, mas muito pouco mesmo. Então é um tema aí que arranca cabelo do pessoal e gera bastante problema no fim pra gente que é profissional, sabe? Porque as pessoas criam bastante expectativa, né? A começar, o pessoal que é profissional que tá aí vai poder confirmar quem de vocês não receberam um telefonema um dia bem assim: oi, eu queria ver com você, né, quanto que eu queria conversar com você para você adestrar o meu cachorro, para o meu cachorro só fazer as necessidades no local correto, né? Geralmente é essa a pergunta, né, é esse questionamento que vem, né, a busca do serviço, mas eu sempre falo para o pessoal, né, quando alguém me liga e fala dessa forma, eu falo, olha, na verdade o papel do educador é orientar, né? Eu sou uma orientadora, eu vou te ensinar como você ensina o seu cachorro a utilizar um local, uma textura que nós humanos escolhemos para ser banheiro para eles, né? Porque a gente não tá lá na hora que o cachorro faz xixi, faz cocô, né? O profissional vai estar lá por 1 hora, 50 minutos, né? E quantas vezes no dia o cachorrinho vai fazer xixi e cocô? Então, quem tem que fazer essa parte mesmo é a família, né? São os tutores do cão, não é o profissional, né? Então, isso aqui alguns pontinhos, assim. A gente vai entrar daqui a pouco no assunto de cães adultos e filhotes, tá? Mas independente se a gente está falando de um cão adulto ou de um filhote, se a educação sanitária de um cão adulto ou de um cão filhote, primeiro ponto que a gente tem que pensar é em tempo. Que tempo que a gente tem para esse cão? Né, pessoal? Então, para qualquer coisa que a gente quer ensinar para um cachorro, a gente precisa de um tempo, de uma dedicação, né? Para estar ali naquela hora certa para ensinar o comportamento que a gente deseja. Agora, como que, por exemplo, se eu preciso ensinar um cachorro a receber direito uma pessoa, receber adequadamente visitas, eu vou ter que fazer esse treinamento necessariamente quando tiver visita na minha casa. Eu vou ter que simular a chegada de pessoas, né? Para fazer esse treinamento. Agora, o treinamento de educação sanitária, que na verdade é um ensino, né, de como, onde o cãozinho deve fazer as suas necessidades, quantas vezes isso acontece no dia? E isso não depende de nós, não somos nós que fazemos a gestão desse momento, né, da hora que isso vai ocorrer. Isso acontece diversas vezes. O que isso quer dizer?
que a gente tem que estar lá na hora certa e no momento certo, né? Que vai acontecer para a gente poder direcionar. E quando a gente não pode estar lá, nos momentos em que nós não podemos de alguma forma estar presente para reforçar positivamente o xixi e o cocô no local correto, no mínimo o cãozinho tem que estar já num lugar onde ele pode fazer xixi e cocô. Não é? E o que mais acontece? O cão fica livre pela casa toda, ele tem acesso a tudo, e aí ele começa a fazer xixi e cocô em qualquer lugar. Cada vez que um cão ele tá apertado, ele tá com vontade de ir ao banheiro, e ele vai lá e ele se alivia, e ele faz xixi ou cocô, cada vez que isso acontece, ele tem um reforço positivo, né? Porque ele consegue se aliviar. É bom para ele, aquilo deu certo, né? Eu sempre falo, para um cachorro, não tem nada errado se ele vai fazer xixi no teu tapete, no piso, onde ele quiser fazer. Isso não é errado para o cachorro, é errado para nós humanos, né? A gente que não quer que ele faça em determinados lugares e queremos que ele faça em outros. Ponto. Então, no mínimo, a nossa espécie tem que ter muita paciência com essa outra espécie que não entende a nossa língua e nem faz sentido para ela não poder se aliviar onde quer, né? E por isso também é um grande absurdo, é um baita abuso quando um cãozinho faz xixi ou cocô e é punido com agressão, com bronca. Quisera eu ter que a gente ainda pensar sobre aquelas pessoas que esfregam o focinho no cocô, no xixi. Isso é um abuso emocional e físico que é feito, né? Então, assim, para quem mora em apartamento, o trabalho sempre vai ser maior. Para tudo. Quem tem cachorro em apartamento, em todos os pontos da educação canina, é mais complexo. Né? Porque existe uma limitação de espaço em um ambiente totalmente artificial. Né? A gente não tem grama, não tem terra. Para quem mora em casa, já é muito mais fácil. Então, assim, pessoal, eu moro com atualmente moro com 3 cachorros e 2 gatinhas, né? São todas fêmeas. Mas o meu primeiro cachorro, muitos de vocês já ouviram falar do Nero, do meu pitbull, que foi depois dele que eu me tornei adestradora, né? De tanta coisa que o Nero aprontou comigo, tanta coisa. Foi um cachorro incrível. E assim, eu aprendi a educação sanitária, a fazer a educação sanitária do Nero com meu pai. E eu posso te dizer assim, ó, não tinha muito segredo que ele me explicou, mas existia uma coisa, talvez por isso que eu me tornei uma profissional também, porque eu tenho muita consistência, sabe? Eu pego o negócio para fazer, eu vou daqui até o fim. E isso é muito importante. Então, assim, eu lembro que quando o Nero chegou, eu não sabia nada de cachorro, nunca tinha feito curso, não tinha experiência nenhuma. Então, o que eu fiz? Tudo que eu queria era dormir com o Nero o tempo inteiro, eu não queria desgrudar dele nem um minuto. Então, aquele bebê lindo de pitbullzinho, que parece um bulldoguinho, botei pra dormir na minha cama. O Nero nunca fez um xixi na cama, sabe por quê? Porque mal ele mexia pro lado, eu já levantava sonâmbula mesmo, pegava ele, levava lá no lugar onde ele tinha que fazer xixi e colocava ele. Ficava lá com ele. Aí se ele fazia xixi, eu elogiava e voltava pra dormir. Se ele não fazia xixi, não era xixi, era um alarme falso, a gente voltava para dormir. Mas eu nunca deixei que ele acordasse, saísse andando pela cama ou pelo quarto e fosse fazer o xixi no local errado. Né? Moral da história, o Nero foi um macho inteiro, não foi castrado e ele não fazia, ele marcava território em tudo no passeio que a gente fosse fazer. Mas em casa eu não tinha xixi nem em roda de carro. Nem coluna, nem nada, sabe? O que é muito legal conviver com um cachorro assim. Então, por que eu tô contando essa experiência minha para vocês? Porque de tudo de todas as técnicas que um profissional possa te passar, o que realmente vai te levar para o sucesso, você tendo uma informação correta, é ter consistência. Ter consistência também vai te exigir ter tempo
para estar ali fazendo esse trabalho. Não que você precise ficar 24 horas com o seu cãozinho, mas o momento que você está com ele, você tem que supervisionar e fazer esse manejo. E quando você não está com o seu cão, que não sabe ainda onde é o local correto de se aliviar, ele tem que estar preso, ele tem que estar confinado em um ambiente, ou ele tem que estar restrito a um ambiente do qual não tem problema em fazer xixi. Então, por exemplo, se a gente está falando de cães de apartamento, esse cãozinho, quando não for estar sob a supervisão de alguém, ele tem que estar preso num lugar que tenha lá um banheiro já montado bem grande para ele. E se ele errar, ele acertou. Entendeu? Ele não está fazendo no lugar errado. Agora, se ele estiver andando pela casa toda, fazendo xixi na sala, xixi no quarto, pensa bem, ele não está fazendo nada errado na cabeça dele. Se aquele piso que tem na sala que ele fez xixi, também tem lá na cozinha, também tem no quarto, então a casa toda é banheiro do cachorro. Cada vez que o teu cachorro faz o xixi no local que você não quer, né, que a gente não quer, aquele comportamento é reforçado. Quer dizer que ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo. Por que eles escolhem tanto tapetes, textura, né? Porque é da natureza do cachorro fazer... o ideal era ele viver num lugar com terra, com grama, né? Então, quando ele faz xixi, aquilo é absorvido. E não fica aquela poça onde molha o pé dele e tudo mais. Então, ele vai buscar dentro do ambiente artificial dele o que há de mais semelhança ao que ele encontraria no habitat, entendeu? Por isso que os tapetes são tão vítimas das situações. Mas existem alguns detalhes, assim, é claro que eu estou começando, né, falando sobre mais filhote, embora quando a gente está falando de consistência, os dois exigem muito, inclusive ensinar um cachorro adulto a fazer as necessidades num local que a gente deseja pode ser mais difícil do que um filhote, porque tem um condicionamento de muito tempo ali, né? Mas eu já vou entrar nesse ponto dos cães adultos, assim, mais especificamente. Então, acabo pensando um pouco mais na educação do cãozinho que chega em casa. Agora, outro ponto, assim, que... Pessoal, quem tá aí, que eu tô vendo vocês, geralmente para quem trava relacionada à internet da pessoa. Porque eu vejo que trava para uns não travam para outro. É uma pena. Pessoal, assim, ó, outra coisa muito importante. Quando nossa espécie humana, quando a gente vai ter, por exemplo, uma mulher vai ter um bebê, a gente se trabalha, vai pegar uma licença, vai passar uns meses ali em casa para poder dar mais atenção para o nosso filho, certo? Quando a gente pensa também que a gente vai comprar ou adotar um cachorro, um filhote, principalmente um filhote, mas um cachorro adulto também, mas um filhote mais ainda, porque é um ser novo que vai começar a criar as primeiras impressões dele a respeito do ambiente que ele vive e dos seres com os quais ele convive, né? É fundamental que se tenha tempo para isso. Se a pessoa trabalha muito e não está no período de férias, não dá para pegar um cachorro, querer adotar ou comprar um cachorro. Porque você vai pegar um filhotinho, você vai tirar ele da ninhada dele, vai trazer ele para casa, vai isolar ele, vai fechar a porta a tal hora, sair e voltar a tal hora. E o que esse cachorro filhote vai fazer no período de socialização ainda? Né? É altamente frustrante para o filhote. Nem vou entrar no detalhe de que cachorro não deve ficar sozinho, não deve ficar muitas horas sozinho. Mas como que a gente vai educar? Porque eu estou dividindo com vocês a minha experiência profissional. E o que acontece muito? Geralmente as pessoas entram em contato com essa
falsa ideia de que o adestrador vai lá adestrar o cachorro, o educador vai lá educar o cachorro do cachorro fazer o lugar certo, como se fosse alguém que faz isso para mim, não sou eu que tenho que fazer. Mas também quando eu vou conversar com a pessoa que eu, tá, qual o tempo disponível você tem seu cachorro? Eu saio em tal hora, volto tal hora. Como que a gente vai ensinar esse cachorro? Não vai ensinar. Daí o cachorro passou o dia inteiro sozinho, fez N xixi, fez cocô, não tinha ninguém ali para direcionar o que era certo. Ele está aprendendo qualquer coisa, e muitas erradas. Quando a pessoa chega, ela já tem pouco tempo com o cachorro, o tempo que ela tem, ela quer ficar. Aí o cachorro não vai ficar confinado, afinal ele ficou confinado o dia inteiro. E aí o que vai acontecer? Ela vai soltar, e aí o cachorro vai fazer xixi pela casa toda. E aí isso vai virando uma bola de neve. O que acontece? Daqui a pouco a pessoa está estressadíssima, ela não quer mais, ela viu que ela viajou na maionese do cachorro naquele momento. Caramba, se vocês soubessem quantos e-mails, né, quantos contatos eu recebo com essa história que eu estou contando para vocês, são muitos, muitos. Inclusive, se eu fosse nunca procriei nenhum cachorro meu, não é a minha vibe, porque eu acho que eu teria tantos critérios que eu não conseguiria vender, mas se eu fosse uma criadora, eu faria toda essa orientação antes, para ver se a pessoa realmente tinha tempo para ter, né? Outra coisa, às vezes a pessoa compra um cachorro quando ela tem um filhote, ela tem uma criança, aí vem um filhote e uma criança, a pessoa está com duas crianças em casa. Imagina o trabalho também, como que essa pessoa, uma mãe que tem um filho novo, e que já está tendo que fazer isso tudo com o bebê, como que ela vai fazer isso também com o cachorrinho? Não faz. E aí a sujeira, gente, xixi cocô dentro de casa, quem tem isso sabe o quanto é ruim. É muito ruim, né? Porque eu convivo com 5 bichos, mas eu não tenho nada disso. Então é uma coisa que angustia muito o tutor e faz a pessoa, às vezes, cada vez querer menos o cachorro e até negligenciar. Então é muito sério esse assunto. Eu escolhi esse tema por isso também. Essa é uma live que eu não vou tirar do ar, eu quero deixar, porque eu quero que isso chegue na maioria das pessoas, essas informações que eu vou passar para vocês. Então, assim, tudo que eu falei até agora está relacionado a tempo, né? A tempo. Então, o tempo é fundamental. Sem tempo, a gente não vai conseguir nada, tá? E para quem tem um pouco de tempo, beleza. Então vamos para o local. Aonde que vai ser o banheiro do cachorro? A gente tem que conseguir definir qual vai ser o lugar que a gente vai ensinar ele. Já falei para vocês que ele não pode ficar livre pela casa, né? Ele não pode ficar andando e errando. Igual quem deixa uma criança pequena sem fralda higiênica, um bebê, andando pela casa? Ninguém, né? Sempre, a gente não quer um serzinho que ainda não sabe ir no banheiro correr o risco de estar fazendo xixi e cocô por todo canto. O cachorro é a mesma coisa. Então a gente precisa definir um local. Nesse caso, eu estou falando do local físico mesmo. Quem tem apartamento geralmente escolhe a área de serviço, né? Tem que olhar muito a área de serviço. Ontem, até não sei se está aqui online, o pessoal que eu atendi, o Rafa e a Iana, eu acho. E a gente estava, no caso deles, um cão grande, que a gente nunca fez as necessidades no... Ele era de casa, nunca teve que fazer dentro de casa, e a gente está trabalhando nisso, que é mais difícil, né? E eu pedi para ver a casa pelo Skype, né? Embora eu não estivesse lá presencialmente. E aí, pessoal, eu olhando a casa assim, a hora que eu bati o olho, porque o objetivo inicial era que fosse na lavanderia. Quando eu bati o olho na lavanderia, eu sempre tento olhar as coisas sob o ponto de vista de um cachorro. Aquele lugar não era confortável para o cão. Então, porque ele era muito estreito, ele tinha muitos itens, a gente também tem que pensar nesse espaço físico sob o ponto de vista do cão, se é confortável para ele. Por exemplo, eu já vi muita gente querer... Acontece isso, assim, quando eu vou começar com alguém que é filhote, por exemplo, às vezes quer colocar o tapete para aproveitar a lavanderia que é pequena, a área de serviço que é pequena, embaixo do tanque. Embaixo do tanque. Cachorro não gosta de fazer xixi ou cocô embaixo de alguma coisa.
A maioria não gosta, né? Tudo que eu tô falando com vocês, eu tô generalizando, tá, pessoal? Não tem como eu fazer um caso de cada um, senão seria uma consultoria, eu precisava de um tempo só para uma pessoa. Então, eu tô falando de maneira geral, vocês não gostam de ter que entrar embaixo de uma mesa, de um tanque para fazer xixi. Também não vai dar certo se vocês escolherem um lugar que seja, por exemplo, uma lavanderia pequena que se você entrar na lavanderia, você está pisando no tapete higiênico, né, no banheirinho do cachorro. Como que vai fazer assim? Não é viável, porque ali vai ter que uma pessoa usar ou a máquina ou o tanque, aí se tiver sujo não pode pisar, o que vai acontecer? A pessoa vai acabar tirando nessa hora, tira, esquece de colocar, não dá certo. Banheiro tem que ser aquela coisa fixa, tá sempre ali. Igual o nosso banheiro. Toda hora que a gente vai no banheiro, o vaso sanitário tá lá no mesmo lugar. Então a gente não pode pegar e muda uma hora, outra hora tem, outra hora não tem, não vai dar certo, né? Em alguns casos, em muitos casos de apartamento, a sacada pode ser o melhor lugar, tá? Quando a gente está falando de casa, aí fica bem mais fácil, né? Mas também é legal definir. Sabe uma coisa que é bacana, assim, para contar para vocês? Por exemplo, eu moro em casa, mas é legal que as minhas cachorras, elas sempre vão na mesma região da casa usar o banheiro. Elas já comem e elas já saem com lá no banheiro. Isso é muito legal. Quando a gente deixa organizadinho assim, mesmo em casa, porque não fica cocô pela casa inteira, né? Então tá, definindo o local. Aí vamos pensar na textura. O que a gente teria de textura? Jornal, tapete higiênico, os que eu menos gosto. Pessoal, pena que não tá, no meu caso aqui também deu uma travada. Deixa eu mexer aqui no iPhone. Porque eu não tô conseguindo ver o comentário de ninguém de vocês. Espera aí. Quando a gente fala de textura, o que eu menos gosto de textura, não sei vocês. Se vocês puderem me dar um feedback sobre o que vocês usam, tá? Opa, peraí, deixa eu tirar a voz aqui. Para poder... Tá. O que eu quero ver aqui respostas de vocês, que aqui no meu computador não está atualizando. Assim, de textura... Eu não gosto dos tablados. Eu não gosto dos pipipó, daqueles pipidoli. Quem usa isso aí? Quem puder me falar? Eu realmente tá travadão pra mim aqui. Eu não tô conseguindo muito ver o feedback de vocês. Ah, tá. A Zilda Morim tá falando que ela usa um tapete higiênico. A Maria Tereza tá falando que os dela usam a grama. Meire tá falando que usa o tablado, Meire. O Beto tá falando, tá sugerindo passar o vinagre com álcool onde os cães erram. Certo. Eu acho assim, que aquele que a gente chama de pipidole, que é aquela gradinha, aquele tablado, eu acho que aquilo, gente, é o mais artificial. Toda vez que eu trabalho em educação sanitária, tento organizar o banheiro da melhor maneira sob o ponto de vista do cachorro, tá? Agora, vamos pensar, será que aquele tablado é uma coisa que parece banheiro para o cachorro? Não é. Aquilo não tem nada de banheiro, né? De cachorro. Então, eu acho que eu não recomendo. Se uma pessoa vem para mim para a gente começar a educação sanitária de um cãozinho, eu não vou recomendar. Eu prefiro ou o jornal, tapete higiênico ou a grama. A grama de verdade para quem tem disposição para tanto, sabe? Então, a Fabiane está falando se eu vi a ideia da Tamiri. Na verdade, isso já é bem antigo, Fabiane.
Eu já usei com bastante aluninha também, tem um monte de gente que utiliza, né? Eu acho que a grama é o natural. Quem puder fazer, eu vou postar depois, eu pedi um vídeo para uma aluna minha que me mostrou o que ela estava fazendo. Eu vou postar um vídeo para vocês depois, não hoje, mas vai entrar na minha página, um vídeo onde ela está mostrando certinho como ela fez. Só que a grama natural, dá um trabalhinho de ter que ir lá, comprar uma grama no lugar. Eu acho que, na minha opinião, dá menos trabalho, mas para algumas pessoas pode dar mais. Também acho que o custo é mais baixo, porque tapete higiênico é tão caro, né? O tablado eu acho mais difícil ensinar o cachorro a subir não faz sentido para o cachorro subir em algo que não tem nenhuma textura de absorção e fazer. Esses cãezinhos todos, pessoal, se vocês têm um cãozinho que faz no tapete, no Pipi Dolly, elogie muito seu cãozinho, porque ele é muito bonzinho de estar usando esse banheiro que não tem nada a ver de banheiro de cachorro. Eu admiro os cães que realmente usam, sabe? Então, que bom que você veio, Maria Gabriela. Então, eu acho assim, quem tem aí um cachorro novo que vai começar, ou quem tá com um cachorro, que nem a Paula Firmeza está contando, que tem cãozinho que não tá fazendo, né, em casa mais, ou quem tem um cachorro adulto, quem tá com um problema e quer corrigir o problema, quer resolver, ou quem vai começar, a minha orientação é não ir para os tablados. É ir para o tapete higiênico, jornal ou grama natural. A grama sintética eu não gosto, porque eu mesma já fiz teste com a grama sintética. A grama sintética, gente, não é tão ruim para lavar, na hora que suja. Aquilo vira uma meleca, você vai passar com aquilo se é apartamento para tanque, o cocô gruda, tem que lavar. Eu não gosto. Nem o tablado do Pipi Dolly eu não gosto. Eu acho também bem ruim para ficar limpando. Eu não gosto de ficar, sabe? Acho ruim. Então, assim, a gente tem que escolher qual vai ser a textura. Não pode ficar mudando a textura. Começar o treino de um jeito e depois já não deu certo, vai para outra. Isso coloca tudo a perder também. Então, defina qual vai ser a textura. Coloca lá no lugar. Sabe uma coisa que as pessoas queixam muito, pessoal? Queixam muito para mim sobre o tapete higiênico e o jornal. A maioria das pessoas fala assim: eu não deixo porque o meu cachorro rasga tudo. E porque ele rasga tudo, eu comprei o tablado, né? Que é eu acho que chama Pipi Dolly, mas eu não sei se Pipi Dolly é uma marca. Então, vou falar tablado, porque eu não quero ficar falando marca de ninguém, tá? Acontece que o cãozinho vai rasgar, né, esses itens se ele passa muitas horas confinado e entediado, se ele, no ambiente dele, não tem nada para ele fazer, se não tem enriquecimento ambiental, então lá não tem biodog, Kong, osso recreacional e toda aquela série, pet ball, toda aquela série de brinquedos que são dispensadores de alimento e que são para entreter os cães e mantê-los, né, ocupados, mordendo, né, em atividade. Aí o cãozinho vai lá destruir. Então, quando a pessoa me queixa que o cão está destruindo também o jornal ou está pedindo, já está me indicando que o cachorro está muito tempo parado, que o ambiente está empobrecido, tem que arrumar isso. Outra coisa, galera, tem que, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, se esse aqui é faz conta que esse aqui é ou o jornal ou o tapete higiênico, tá? Quando você for montar lá a primeira vez para o seu cão, não dá bobeira. Não dá bobeira de colocar uma folha atrás da outra solto. Porque o cachorro passa aqui, pisa e está entediado, a primeira coisa, ele vai começar a interagir com o ambiente, ele vai estragar, rasgar e já vai ocupar a cabeça dele brincando. Então, quando monta bem certinho, pega aquelas fitas de embalar caixa de papelão e cola bem justinho. Se precisar, faz até um X. Mantém isso bem certinho, para ficar bem firme no chão. Então,
O Beto Rosa tá falando que ele gosta do gramado sintético. Eu não gostei, Beto. Pra mim, eu falo porque eu mesmo fui usar. Fui treinar e não curti. Muita gente aqui tá dando feedback sobre o que. Milena, o que você pagou caro? O que você, Milena, falando? Eu paguei caro, mas vale a pena. Eu perdi aqui. Então, Luciana, a Luciana está falando que as fitas no chão só fizeram com que o Belete chamasse mais atenção dele. Depende se você colocou a fita na frente do cão ou se você já deixou o cachorro aprender a destruir aquilo para daí você colocar a fita. Sabe, pessoal? Por isso, sim, a gente vai conversando de maneira geral, mas quando eu pego um caso para trabalhar, cada caso eu vou pegar o histórico daquele caso e aí eu vou modelar, né? As regras gerais são para a gente discutir aqui nesse bate-papo, né? Mas não... Ah, o tapete lavável. A Milena está falando sobre o tapete lavável. Então, a Jane também está falando que as fitas chamaram a atenção. Eu tenho algumas ressalvas quando falam isso, mas se vocês, de repente, o cachorro seu adorava as fitas, né? E aí volta aquilo lá também. Se isso já foi inicialmente colocado, ou se você coloca depois o cão aprendeu a destruir, e se, por exemplo, estava bem empregado ou não, se o ambiente estava bem rico, cheio de estímulo. Osso, galho, pet ball, Kong, biodog, orelha de porco, se tinha tudo o seu cachorro mexer, ele nem ia lembrar do banheiro. E se não tem, até eu ia estar tentando mexer, sabe? Então, você vê como é variado? Porque já tem gente que gosta mais do tablado igual a Mauri, tá falando assim, que ele usava tapete higiênico e agora ele mudou para o tablado. Então, assim, cada caso é um, né? Tem cães que lidam melhor com ir lá e subir no tablado, outros já não gostam, né? Mas, enfim, definindo qual é o lugar, é importante que tenha, no início, um espaço bem grande daquilo. Hoje uma pessoa me escreveu, não sei se ela está online agora aí, ela me escreveu falando que, eu acho que era uma Golden, a Golden dela, quando faz xixi, não, quando faz cocô no banheiro, que ela, pelo que ela falou, seria o tamanho de um box, se tiver um cocô, ela não vai lá mais fazer, né? Tem cães que não gostam mesmo, tem cães que se suja o banheiro, ele já não quer usar. Então a gente tem que identificar, se você percebe que o seu cãozinho é daquele que sujou o banheiro, ele já não quer ir lá, você vai ter que, meu amigo, foi sorteado, vai ter que trocar mais vezes, ou vai ter que limpar mais. Já tem outros que precisam, o banheiro tá mais sujo para ele usar, né? Tem muitas, tem muitas particularidades. A Tamires está falando assim, que ela tá com medo de comprar a grama e o cachorro dela destruir tudo cavando. Ô Tamires, mas por que você tá pensando em comprar a grama? Não tá dando certo como você tá? A Daniela tá falando assim que a dela é uma filhote, faz xixi certo, mas pouco não. O xixi é bem mais fácil do cão aprender. Não sei a idade do cachorrinho da Daniela, mas vocês têm que, quando estiver fazendo educação sanitária, focar primeiro no xixi. Se o xixi estiver dando certo, o cocô vai sair no lugar certo também, tá? Um segredinho. Um segredinho que não é um segredo, mas vou falar para vocês ficarem mais ligados. Quando a gente está falando de um filhotinho, toda vez que o filhotinho está dormindo, que ele levanta, cara, é batata, ele vai fazer xixi. Então já pega ele e leva lá para o lugar certo. Se vocês estão falando, se a gente está falando de IA, se você alimenta o seu cão com um horário definido, por isso que é uma coisa que eu sempre faço também. Se o cão tem comida à vontade, eu tiro, que é uma coisa que eu acho que eu não sou a favor, e aí eu coloco em horários definidos. Porque quando o cão tem horário definido, isso está bem condicionado, a maioria come e vai lá fazer cocô.
E os que não fazem isso, que comem e vai lá fazer cocô, dá para trabalhar o condicionamento disso. Por exemplo, come. Então, meu cachorro come e não faz cocô. Tem 5 anos, beleza. Vamos trabalhar isso? Dependendo do caso, pode ser necessário, por exemplo, no caso de coprofagia. Come e vai dar uma volta, uma passeio com seu cão leve, pelo amor de Deus, não dá uma congestão. Começa a trabalhar o intestino dele para funcionar naquele momento. Depois isso acaba virando um condicionamento. Então é só depois pegar o cachorro, colocar o cachorro no lugar certo, na hora certa. Gente, sumiu aquela pergunta que eu tinha feito para uma moça aqui. Eu não vi ela falar porque ela queria trocar o banheiro. O Bruno tá falando assim, como eliminar o odor de xixi e cocô? Que ele já tentou o vinagre e não tá funcionando. Se tá falando de um lugar que tem o xixi ou o cocô no chão, ali onde o cachorro fez, você quer limpar, é uma coisa, mas se tiver... eu precisava entender o que o Bruno tá falando, por exemplo, se é o xixi e o cocô no lugar errado que ele fez, por exemplo, no tapete, aí quer tirar do tapete o cheiro, né? Ou se é uma questão de higienizar a mesma casa. O Bruno, explica um pouquinho melhor isso. Tomara que eu consiga ver o teu comentário para eu poder responder. A Jéssica tá falando que o cachorro dela come e vai. Pessoal, voltou. Aqui em casa deu uma travada agora, foi aqui a internet mesmo. Tá, vou esperar então a pergunta que eu fiz pro Bruno Silva para ver se ele me responde sobre a questão de odor, tá? A gente estava falando de textura, então definiu o local, definiu a textura. Aí a gente tem que escolher também um super prêmio, um prêmio que a gente identifica que é a coisa que o nosso cachorro mais gosta de comer. Por exemplo, faz de conta que o teu cachorro adora comer pão de queijo, então ele adora comer salame. Usa um prêmio maravilhoso pro teu cachorro. Já deixa o potinho lá perto de onde é o banheirinho. E se o cachorrinho acordou, leva ele ao banheiro. Se o cachorrinho comeu, deixa ele preso um pouco onde está o banheiro. Pega o celular, fica estudando, no WhatsApp, fica fazendo qualquer coisa, mas você está ali, ó, com o olho aqui no telefone e o outro no teu cachorro. Ele acertou a recompensa, tá? Bronca não resolve porque faz teu cachorro não confiar em você. Ele vai começar a associar que xixi e cocô no lugar certo é igual. Você aparecer para brigar com ele. Não educa a bronca. Ela não ensina, ela não faz sentido para o cachorro. E tem mais uma coisa. A bronca, cães que levam broncas porque fazem xixi e cocô no lugar errado, tem uma tendência enorme a desenvolver coprofagia, que é a ingestão da própria fezes. Por quê? Porque ele começa a associar que cocô no lugar errado é igual a confusão, problema, então ele tenta sumir com o flagrante, né, com o que poderia dar problema para ele. Ou ele, quando muda uma coisa na rotina do cão, ele quer chamar a atenção, ou você demora muito fora de casa, ele quer te trazer para casa, ele acaba fazendo xixi, né, no intuito de você voltar para casa, mesmo que você vai bater, brigar com ele, enfim, o cachorro ele prefere apanhar a ficar só. Então, eu tenho muita experiência em casos que ou a coprofagia a origem foi broncas, ou cães que fazem xixi para chamar atenção, que também aprenderam isso por causa das broncas, então não se usa, né? Toda vez que o seu cachorro fizer um xixi ou cocô no lugar errado, você tem que pensar, eu errei, eu falhei, eu não fiz certo a gestão, o que aconteceu? Agora, gente, quem tem cachorro grande que não faz o xixi ou o cocô no local correto,
aí a questão é o negócio é mais complicado. Então a gente tem umas outras etapas para se trabalhar. Primeiro, a gente tem que montar, voltando nesses pontos que eu destaquei para vocês, no local e na textura. Define qual vai ser, com base nessas experiências que a gente trocou aqui. Depois, o que o cachorro, todos os nossos cães, todo mundo aqui tem cachorro, o que o nosso cachorro faz quando ele sai na rua, que ele vai sair fazendo xixi nos locais, atrás do que ele tá? Eu vou esperar vocês me responderem isso daqui. Atrás do que os nossos cães, quando saem à rua, que eles tanto adoram fazer xixi, né? E a maioria cocô também na rua, o que eles saem atrás? Eles saem atrás de cheiros de outro xixi, não é? Para fazer em cima, certo? Porque tanto macho quanto fêmea, não só macho, mas fêmea também marca território. Então, a gente tem que trazer para o nosso banheiro interno, principalmente se você está falando de um cão adulto que não foi educado desde que chegou em casa, desde filhote, você vai ter que trazer cheiros de xixi alheio para o banheiro do seu cachorro. E tem que fazer isso todos os dias. Pode fazer um pouquinho do seu xixi, mas o que vai funcionar mesmo é o xixi do outro cachorro. Uma sacada pede um xixi, sim, para fazer no tapete. Uma sacada quem mora em apartamento, chega pro vizinho que tem cachorro e fala assim, vou te dar um tapete meu novinho, me dá um usado do seu cachorro. Todo dia traz um tapete usado para casa. Quem não mora em apartamento, não tem ninguém que pode pedir no apartamento, tem que sair na rua com tapete higiênico, ou jornal, ou o que for o seu lugar de xixi, a textura de xixi do banheiro da sua casa, e vai lá e colhe xixi da rua, molhando com um algodãozinho, pegando com o próprio tapete ou jornal e leva isso para dentro de casa. E vai colocar pouquinho xixi de outros cães, ou xixi alheio ali no meio do seu cachorro, todos os dias. Então tem que fazer tudo isso, pessoal. Esse é um dos segredos que eu tenho para contar para você. Mas tem mais coisa. Se o teu cachorro nunca faz o xixi dentro de casa, quem adota cachorro, eu trabalhei muito em casos de cães que foram adotados, nunca tinham morado em apartamento e passam a morar e também desistir dentro de casa. O cachorro não faz jeito nenhum. Ou cão, como esse que eu estava falando de ontem, outros que são cães que eram de casa e vão morar em apartamento. Nesse caso, eu não trabalho bloqueando o cachorro de ir no outro banheiro. Eu gosto que o tutor desça e leve o cachorro para o banheiro na rua diariamente. Porque ninguém merece ficar segurando. Até porque fazer poucos xixis, 3, 4 xixis no dia, tem gente que desce o cachorro só 4 vezes ao dia, tem gente que desce 2, meu Deus, que absurdo, para cachorro que nunca faz, tô falando. Eu faço xixi toda hora que eu tô com vontade, eu acredito que vocês também. Eu acho uma baita injustiça o cachorro que tem horário para ir ao banheiro lá fora. Não deve ser feito assim. Eu realmente sou muito contra isso. Eu acho muito legal levar para fazer lá fora se quer. Maravilha. Mas tem que ter um banheiro e seu cão tem que estar ensinado também a usar para ele fazer os extras, para ele poder se aliviar quando precisa. Então, quem está trabalhando nessa adaptação, leva o cachorro como tem que levar lá fora para ele fazer e vamos trabalhar no banheiro interno. Então, pega a textura, põe xixi alheio todos os dias. E lá fora na rua começa a criar o comando xixi. Quando o seu cachorro for fazer xixi, porque ele vai fazer, parou no lugar que tem cheiro de xixi, ele vai fazer, fala, faz xixi. Ele fez xixi porque ele ia, não foi porque você falou. Mas você, ok, e recompensa. Ele vai começar a falar, nossa, meu pai, minha mãe tá esquisito, porque, eu sempre fiz xixi, agora eu não faço xixi, fico ganhando prêmio. Você está criando o comando, faz xixi. Depois, aquele uma peça. Aquele banheiro não está bem montado lá dentro de casa.
com cheiro de xixi alheio, aí isso vai atrair o teu cachorro vai lá farejar. O cachorro farejou o banheiro, a primeira meta é compensar o farejar. Elogia, ok, compensa. Faz xixi, Max, faz xixi. Até que o Max vai ligar. Cheiro de xixi aqui. Ela tá falando aquele nome que é quando eu faço xixi que eu ganho um prêmio. Vai casar. Vai ter uma hora que isso tudo vai juntar e vai fazer. E sabe o que acontece? As pessoas não fazem. As pessoas falham. Eu passo isso daí, elas fazem uma semana, 2, depois elas vão entrando em frustração e não fazem. Aí não há o condicionamento. Porque, imagina, eu vou dar um exemplo. Se o teu cachorro tem 5 anos, ele nunca fez xixi no tapete ou no jornal, ou sei lá, na textura que você escolheu. E você começa a querer que ele use um espaço interno na casa, ele não usava. Que ele use uma textura que ele também não usava. Tem 5 anos o teu cachorro. Você quer que ele aprenda em 2 semanas uma coisa nova? É muito difícil. Nesse sentido, quando a gente está falando de uma coisa fisiológica mesmo. Quando a gente viaja, quantos de vocês já viajaram e o seu intestino ficou preso, você não conseguiu ir ao banheiro porque você mudou, tá em outra casa, ou enfim. Imagina com os nossos cães, né? A Mônica tá falando que o maior problema dela é que o cachorro dela faz xixi nos 4 pneus do carro. Então, Mônica, talvez usar algum repelente nos pneus do carro pode ajudar, né? E estimular mais um lugar para o seu cão fazer e premiar mais ele para isso. Você pode criar um local para ele fazer, não sei se é casa, deve ser casa. Mas, por exemplo, de repente compra uma planta, um arbusto, estimula ele a fazer xixi lá, para ele poder marcar lá e deixar de marcar o teu lugar. A Cristiane, que é mãe da Mia e da Alexa, falando assim, a Mia faz certo em casa, mas quando saímos e vamos na minha mãe, ela faz direto no tapete. A Alexa faz certo quase sempre e na minha mãe também. Então, se a Mia, quando vai na casa da avó dela, faz xixi no local errado, a Mia não pode nem passar perto desse tapete. Ela tem que estar na guia, presa na guia. Se você já sabe que ela vai fazer xixi se ela for lá, ela não pode descuidar de tirar o olho dela. Ela tem que ser impedida de ir lá. Muitas e muitas vezes. E, por exemplo, aí ela fez o xixi no lugar certo. Aí você leva ela no lugar certo lá, ela faz, aí você sabe que ela acabou de se aliviar. Aí talvez você possa deixar ela andar um pouco lá, mas ficar em cima. Se ela for ver que ela vai baixar, daí você retira ela. E se ela só andar bonitinha lá, daí realmente é porque ela já se aliviou no outro lugar e não vai mais fazer naquele lugar. Então tem diversas variações, mas assim, ó, se o teu cachorro tem costume de ir em tal lugar e fazer xixi, não deixa ele lá fazer, poxa, fecha aquele lugar, faz a gestão. Ele não pode estar no lugar errado, na hora errada, a ocasião que faz o ladrão, entendeu? Então, a Luciana, mãe do Belete, está falando toda hora que está travando para ela. Eu não sei se está travando para outras pessoas também. Espero que não. E assim, gente, o banheiro, então, ele tem que ser bom sob o ponto de vista do cachorro, escolhendo melhor a textura, colocando cheiro de xixi de cachorro. Sabe aqueles cheirinhos xixi pode, cheiro pode? Eu acho que aquele xixi pode, ele não é o item principal das coisas assim do meu protocolo de educação sanitária. Realmente eu não acho, mas ele é tão baratinho que eu acho que vale a pena testar. Usar ele também. Eu já usei e já deu certo. E tem outros que eu já usei, para outros cães que eu já usei que não fez nem cócega. Então varia muito de indivíduo para indivíduo. Sabe também o que eu adoro colocar? Principalmente para esses cães que gostam de marcar igual a Mônica estava falando aí, que o cão dela gosta de fazer nos pneus do carro. Eu gosto muito de usar uma pedra, por exemplo, no tapete higiênico, um quadradinho, ou ali no. Deixa eu pegar uma folha branca aqui. Ou ali no tapetinho, sei lá, onde você vai montar, põe uma pedra num canto desse, assim. Uma pedrona, mais ou menos assim, do tamanho da minha cabeça.
Porque os cães que gostam de marcar, eles gostam daquilo. Essa aquela pedra você meio que molha ela no xixi, deixa ela meio que em cima um pouco do xixi que fez. Aí você troca o tapete, aquela pedra continua ali com cheiro de xixi, vira uma referência também. É bem legal. O Bruno tá falando do. Tá repetindo pra mim aqui. Fazer as coisas ao vivo não é fácil. Dá vários bugs, né? Deixa eu entrar aqui de novo e tentar ver. Travou todos os comentários. Não tô conseguindo ver nenhum comentário atualizado de vocês, pessoal. Vou deixar a live à disposição. Então, Alexandre, eu nunca tinha falado para você sobre sobre a pedra, mas eu gosto bastante, uso muito. Inclusive, estou usando no daycare. Fabiane, a sua bulldoguinha está fazendo xixi no lugar certo também? Aí, tô querendo ler aqui da Núbia. Agora. Peraí, pessoal. Vamos ter um pouco aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu ler então o que o Valmir tá falando. Olha, depende da percepção e dedicação. Fiquei 2 meses com a minha bulldog, levando, esperando após comer, e na madrugada de 2 em 2 horas fazendo a necessidade que eu queria. Deu muito trabalho, mas funcionou tão bem que ela não urina nem na rua se não existir o tapete. Cara, é o que ele acabou de falar, o Valmir. Agora, veja bem, a dedicação do cara, ele tá falando de 2 em 2 horas. Só que o que acontece, eu tenho certeza que hoje ele não tem problema nenhum de sujeira na casa dele, então vale muito a pena, né? A Camila, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, pessoal. Eu me mudei faz 2 meses para o estúdio, não tem como delimitar o espaço desde que mudamos, quando eu saio faz xixi na minha cama. Sabe onde faz certinho, mas sempre que saio faz xixi na cama. Aí você tem que ver, Camila Albino, isso parece mais uma questão de comportamento, né? Talvez pela sua saída, tem que impedir de subir na cama. Teria que se impedir de subir na cama, ver outros pontos da sua relação com o seu cão sobre comportamento. Talvez tenha outros pontos aí, até relacionados com a mudança, sabe? A Núbia fala assim, o Alexandre está ajudando. Na rua tem que reforçar todos os xixis, é muito petisco. Não tem que reforçar muitos petiscos, mas o Núbia, eu só não entendo o seguinte, por que você queria reforçar? Se você não tem. Eu não reforço nenhum. Eu saio na rua com meus cachorros, eu não premio nunca que fez xixi lá na rua. E aqui em casa, minhas cachorras, elas só fazem na grama. Se eu morar numa casa que não tem grama, elas vão numa terrinha, num canto que tiver uma terra, uma pedra, uma pedrinha, uma grama. Mas assim, tem um monte de calçadão na minha casa, elas não fazem, elas sempre vão mais para essas texturas. Né? Na rua, eu não recompenso nada, eu não tenho problema, não preciso mais recompensar nada. Isso eu fiz a base quando eu comprei a tequila há mais de 12 anos e quando eu adotei essas 2 cachorras, resgatei. Mas, por exemplo, o que eu costumo fazer? Antes de dormir, assim, lá pelas 11 horas, um pouco antes de dormir, seja qual hora que eu vou dormir, antes de eu ir deitar na cama de verdade, eu levo meus cachorros ao banheiro e falo. Eu falo pipa. O nome do xixi para meus cachorros é então, faz pipa tequila, faz pipa mandar, né? Eu falo, faz pipa boneca. E aí elas vão lá, começam a farejar e elas fazem o xixi. Que bonitinha essa menininha. Eu faço assim, acabou, tá pronto, não preciso mais mexer. Tá? Então, não sei por que a Núbia ia querer fazer. Cíntia, eu acho que não deve dizer não quando o cachorro faz xixi no lugar errado. Eu acho que tem que se perguntar por que ele está fazendo no lugar errado, por que ele não está no lugar certo. E outra coisa, quem aí de vocês tem filho? Porque eu tenho filho, gente. Eu tenho um filho de 19 anos, pra quem não sabe.
Então, assim, né, eu fiz aquela parte toda de bebezinho, de tirar da fralda e ensinar o trabalho sanitário. Cara, tinha que fazer aquilo, sabe, várias vezes por um longo período de tempo, vários dias, e você ali no lugar, no lugar certo, na hora certa, estimulando, recompensando. Então tem que fazer isso. Se você quer que seu cachorro, se o seu cachorro ora faz no lugar certo, ora faz no lugar errado, será que se você levantar mais vezes e for mais vezes estimular o seu cão a ir ao banheiro, recompensar ele, né? Recompensar de verdade, com uma coisa gostosa de verdade. Será que seu cachorro não vai fazer xixi? Vou começar a usar só um banheiro? E não vai hora fazer na sala e hora para pegar no banheirinho? Então, aí a gente volta naquele ponto que acho que é o Valmir deu o exemplo dele. É dedicação, gente, é consistência, é levar mais. É a mesma coisa de criança, acordou, levantou, já passou ali 1 hora, 2, foi ao banheiro, leva, chama e vai de novo, fica estimulando, sabe? A Celita falou assim, meu maior problema é que só fazem quando eu falo para ir fazer, sozinha dão uma aloprada. Como assim, Célia? Se elas fazem quando você fala, já é um bom começo, recompensa com uma coisa gostosa. E esse petisco que você der para elas, passa a dar só por aquele lugar lá, só por aquele acerto. Não dá mais de graça ou por outra coisa esse petisco. Mas, Maria Gabi, não vou xixi alheio ainda, Maria. Pode ser o xixi do maridão. O Alexandre, que é o pai do Basturque Úrsula, deu uma ideia uma vez. Vai lá e faz o próprio xixi um pouquinho. E outra, pega o tapete higiênico, leva, então, por exemplo, quem tem tapete higiênico ou o jornal é mais fácil. Quem está usando a grama verdadeira, aí já não vai dar para fazer isso. Aí tem que levar um algodãozinho, um outro papelzinho. Mas, por exemplo, quem está com esses, acho que é o caso da Maria Gabi, que é minha aluna, né? Pega, leva na rua, dentro de uma sacola de mercado. Seu cachorro vai mostrar onde tem xixi. A hora que ele fizer o xixi onde tem, vai lá, 2 dedinhos, pincela ali no xixi dos cachorros, dá um xixi alheio e leva para casa. Só um pouquinho. Pegar no cotonete também dá. Porque a capacidade olfativa dos cães é fantástica. Pouca coisa você consegue levar o cheiro de uma coisa, de um item para o outro. Tem muita gente que me fala isso, que o Bruno Fonseca está falando que o cão acerta, mas ele faz na borda do tablado. Às vezes faz certo, mas faz na borda, com ou sem tampa do tablado. Deixamos o tapete dentro do tablado e ele fazia na borda. Então, Bruno, assim não é uma consultoria, senão eu conseguiria filtrar várias coisas, mas eu vou tentar dar umas orientações soltas aqui, que me indicam, talvez, essa pequena informação que você está fazendo no seu caso. Que tal colocar essa pedra que eu falei? E essa pedra, pessoal, quando vocês colocarem, por exemplo, se essa parte aqui, eu tô com a câmera vira aqui, essa aqui é encostada na parede, coloca a pedrona para cá, no canto encostado da parede, não na entrada, tá? Mas, porque talvez o teu cão vai entrar mais para acertar o xixi ali naquela pedra, pode ser uma boa. Outro ponto é aumentar o banheiro desses cães que só fazem na borda. É quase que uma mania. Aumenta o banheiro. E se for o caso também, Bruno, forra de jornal embaixo do tablado e põe o tablado em cima, que se ele errar, ele está acertando no jornal. E aí você vai depois reduzindo o jornal. Mais ou menos por cima seria isso que eu consigo falar rapidão. Então, Eric, mas aí agora acabei de explicar então para vocês. A Amanda está perguntando uma coisa que não tem nada a ver com a live, mas eu vou responder porque aí eu já vou puxar para a live. Por exemplo, ela está perguntando quantas vezes é legal dar refeição por dia. Amanda, eu gosto de dar 3 vezes para as minhas cachorras são adultas, mas elas ganham vários lanches ainda no intervalo. Tipo, a gente come fruta, ela ganha umas outras coisas. Não muitas coisas, mas ainda ganha um lanchinho por dia.
Então, é legal deixar definidos para você educar bem o seu cão aí ao fazer o número 2, você ter ali uma previsão da hora que ele foi, né? Até para criar um condicionamento do intestino dele. A Maria tá falando assim, a minha Bulldog tinha 1 ano e 3 meses, desde que chegou faz xixi na caminha dela. Caramba, isso é tão sério, Maria. Quem tem, mais alguém passa isso que a Maria tá falando, do cão fazer o xixi na própria cama? Isso daí, eu não sei agora se tem mais algum meu que tinha isso também, que tá aí ao vivo. Mas de repente você vai ter que tirar essa caminha dela, tá? Não deixar essa cama muito exposta. Isso pode ter a ver também de como ela foi criada, onde ela estava antes. Isso acontece muito com cão que vem de canil. Isso é bem complexo. Nem dá para entrar aqui, eu teria que entrar no outro tópico. O Bruno tá falando que ele não tem feito luta, mas fugiu. Uau, hoje eu tô passando apertada aqui. Ou os comentários travam, ou eles passam tudo correndo. Deixa eu achar aqui. Gostaria que você fizesse um dia um vídeo falando sobre um filhote que morde muito no respeito do dono. Vou falar, Gisele, pode deixar. Muita gente falando que tá travando. Ai, sorry, pessoal, sorry. Bem, então assim, ó, vamos lá pra gente ir concluindo aqui, que eu já agora que eu já tenho 1 hora. A gente vai falando demais, né? Pessoal, o que vai levar vocês ao sucesso é o tempo, a consistência. Amei o exemplo do Valmir que ele deu ali, tá? A dedicação dele, e tanto que ele pôde falar que ele tem sucesso também. Definam bem o local, mas pensem no cachorro na hora de definir se aquele local é bom para o cão, está confortável para o cão. Escolham a textura e vão nela, não fiquem mudando. Às vezes tem que aumentar ela de lugar. Escolha a textura mais similar ao natural. Quem puder fazer o banheirinho de grama é muito bom. Muitos cães vão no início achar que ali é para deitar. Aí você tem que fazer igual o tapetinho também quando o cachorro deita, que você convida ele gentilmente para sair, sem muito alarde, sem forçar isso, e colocar mais cheirinhos ali para ele entender que aquilo é de banheiro. Lembrem do comando, criar o comando xixi na rua, para poder usar aquele comando xixi na rua, ensinar no local que a gente quer. Ok? Isso é chave de sucesso para quem está com problema e precisa resolver. Ensina o comando na rua, traz o comando para o banheiro. O banheiro dentro de casa tem que estar bom sob o ponto de vista do cachorro. Fracasso. Vai ter fracasso na educação sanitária quem não é consistente. Ou quem fica com muita pressa, fica mudando várias vezes o local, a textura, fica mexendo muito. Quem não tem tempo com o cachorro e quem não está ali se empenhando de verdade em todas essas dicas. Uma coisa que acontece muito, eu falo do xixi alheio, a pessoa vai lá, pega 1 semana, pega 2, até 3, aí não conseguiu ter sucesso, ela, ó, desencana. Errou, meu amigo. É um dia após o outro, vai fazendo. Quanto você menos esperar, vai dar certo. Eu sempre falo para os meus alunos, faça todo dia como se fosse um dia que vai dar certo, com aquela mesma energia, com aquela mesma dedicação, que você vai ter um resultado mais rápido. O reforço positivo. No início, quando você não tem isso pronto, elogia e premia com um petisco valor ouro. Vamos definir os petiscos. Prata, bronze, prata e ouro. Dê o ouro. E esse ouro que quem escolhe é o seu cão, e cada cão pode ter uma preferência da sua casa, pegue e deixe no potinho e só dê pelo banheiro. Mais um segredinho. Se você ainda não consegue que o seu cão faça o xixi no local correto, mas se você está lá fora criando um comando xixi e você conseguir que ele comece a farejar o banheiro, você já atingiu a primeira meta. Porque antes de fazer xixi, o cão fareja. Então, premia inicialmente também. Depois tem que fazer a migração do critério do protocolo aí. Tá?
Bronca não educa, bronca não resolve, bronca desenvolve coprofagia e bronca desenvolve cães que fazem xixi ou cocô para chamar a atenção. Quando a pessoa sai muito, muda uma coisa, chega um namorado, muda uma coisa na rotina. Tá bom? Pessoal, gratidão, espero que vocês tenham gostado. A gente falou demais, desculpa por ter travado, desculpa não ter conseguido responder as dicas, as pessoas que me passaram mais de uma vez o mesmo o questionamento aí, mas ou eu tô aqui, ó, com isso, na verdade está travado agora, na minha tela está travado de tempos, assim, já travou 3 vezes com as mesmas mensagens. Aí, de repente, começa a passar, não consigo responder tudo, desculpa. Depois, se eu conseguir um tempinho, eu vou tentar responder ele, principalmente do Bruno Silva, que já foi meu aluno e está me fazendo uma pergunta ali, que eu queria ajudar. Gente, mais uma coisa para falar. A castração de cães machos que marcam território, a castração de machos que marcam território é indicada, tá? Para castração, coisa tem que ter muito cuidado para quando indicar, mas a castração de cão macho, se não está incomodando a marcação de território, é indicada. Ali há pouco alguém falou para mim assim, que tem 2 cães machos que se identificam. Gente, 2 cães machos no ambiente não é uma coisa natural. É 2 machos no mesmo ambiente. É normal que eles queiram se reafirmar ali dentro, ainda mais se existem outros problemas na estrutura desses 2 cães. Tem que se mexer nisso daí. Se estão inteiro, aí se esquece, 2 cães machos inteiros no ambiente vai marcar mesmo. A Renata, esse caso é mais sério, Renata. Você tem que marcar uma consultoria. Sobe na cama e faz no edredom, aí é outra coisa. Isso daí não é comportamento, é comportamental. Gente, que engraçado. Eu não ligo muito para esses textos que fazem na borda, eu tolero um pouco. Aumenta o banheirinho ou coloca um jornalzinho ali a mais, tá? A Fernanda tá falando que tá em choque com a informação de um filho de 19 anos. Olha aqui meu filho, gente, pra quem não conhece, ó. Olha aqui, homem lindo. É o Michel. Olha, deixa eu ver aqui. É esse cara aqui, meu filho. Sim, eu tive um filho bem nova. Fui mãe com 17 anos. Mas é outro assunto. Então tá, pessoal. Gratidão. Fico à disposição, a gente vai conversando e logo eu anuncio o nosso próximo encontro, tá bom? Um beijo. Super boa noite para todo mundo.